Olá, tudo bem? Sou a professora Vanessa e hoje veremos a nossa unidade 1. Existe, né, para todo o desenvolvimento desse trabalho, do produto chegar até a mão desse consumidor, existe uma coisa chamada cadeia de suprimento, né, que é conhecida como supply chain. São todas as etapas de atendimento das demandas do cliente. É isso que eu falei, levar o produto até esse cliente. Quais são essas etapas? Existe o fornecedor, lá que tem a matéria-prima, por exemplo, a madeira. Existe o fornecedor que extrai lá a matéria-prima. Existe o fabricante que vai transformar esta matéria-prima em produto acabado, ou em serviço, né? Os distribuidores, que são aqueles que levarão esse produto acabado até os clientes, até os varejistas, né? E dos varejistas chegaremos aos clientes finais, que são os consumidores finais, né? Porque o varejista, ele também é um cliente, né? Mas ele não é o cliente final, ele não é o consumidor final. Então, ele está ali inserido dentro dessas etapas importantes para levar até o cliente esses produtos, até o cliente final, que é o consumidor. Então, a etapa de produção, né, envolve o quê? Para se produzir algo, precisa da matéria-prima, que nós aqui chamamos de insumos, né? Então, os insumos, que são as entradas, que também chamamos de inputs. Esses insumos, eles passam pelo processo de transformação, né? Que é a fabricação do produto, é um processo, né? Eu dei o exemplo da madeira, né? Então, ele vai passar lá pelo corte, pelo lixamento, pelo verniz, tem todo um processo, né, que essa madeira passa, até virar um produto final, uma cama, um guarda-roupa, né? Que nós chamamos de saída, que são os outputs, que é o resultado final desse processo de fabricação, né? Então, ali, em resumo, a produção envolve um conjunto de informações por meio de inputs, que são as entradas, usados para transformar algo ou para ser transformados em outputs, saídas de bens e ou serviços. Esse é o processo básico de produção. Lembrando que, em se falando de cadeia de suprimento, esse processo produtivo está inserido ali na cadeia de suprimento, né? E o objetivo dessa cadeia é atender a necessidade do cliente, então é chegar até a satisfação do cliente. Então, não adianta só entregar o produto ao cliente, tem que entregar o produto de qualidade, com a qualidade que aquele cliente espera, certo? Para alcançar uma satisfação. Para isso, existe o que? Outras áreas da empresa, né? A logística e a produção são áreas de uma empresa que existe outras atividades nessa empresa. E a gente chama de cadeias de valor isso, né? Todas essas áreas funcionando harmoniosamente para atender o cliente. Por exemplo, não adianta comprar a matéria-prima do fornecedor se o financeiro não tiver o dinheiro para pagar. Não adianta essa matéria-prima estar na empresa, né? Lá na produção, né? E não ter o que? A mão de obra para fazer, para participar daquele processo produtivo. Então, nós precisamos o quê? Do RH para contratar essa mão de obra. Então, a cadeia de valor são todas as áreas trabalhando harmoniosamente para atender esses consumidores.
né? Lá na nossa apostila, nós vemos que o autor lá chama isso de interação. Essa interação é importantíssima. E duas áreas que interagem diretamente, que uma depende da outra, todas as áreas dependem uma da outra, mas áreas que se relacionam fortemente são a logística e a produção, certo? A produção, né, nós vimos lá o processo de produção, os inputs, os outputs, né? E existem alguns tipos de sistemas de produção. Então, são os processos contínuos, que são processos em que a transformação, aquela transformação que eu falei anteriormente, vai ocorrendo diretamente entre as etapas produtivas, sendo contínua e ininterrupta. Por exemplo, um refinamento de petróleo, uma estação de tratamento de água, de energia, né? São ininterruptas e contínuas. Intermitentes são processos que envolvem produção repetitiva de bens e serviços após um primeiro projeto desenvolvido e dimensionado. Então, houve lá o projeto, qual o produto que vai ser fabricado, como que ele vai ser, e tudo, né? Tudo que envolve aquilo. Quais são os exemplos desses tipos de produtos? São o exemplo que eu dei dos móveis, o outro exemplo é a indústria automobilística, as fábricas de chocolate, de pneus de motocicletas, metalúrgicas, calçados e a maioria, né, dos produtos que nós adquirimos. Existe um diferenciado, né, que são os grandes projetos. Esses grandes projetos são o quê? Para produtos muito específicos, né, que muitas das vezes exige um planejamento especial, seria um produto único ou quase que único, né? Por exemplo, um ônibus espacial, carro de corrida, esse nós chamamos de grandes projetos. Existem outros tipos de sistema de produção que você pode fazer a leitura lá do material e verificar cada um deles, e tendo dúvidas vocês podem perguntar através do fórum de dúvidas. Muito importante falar do projeto de processos, tá? Porque o projeto de processos, ele tá ali, né? O objetivo dele é assegurar que o desempenho do processo seja adequado ao que quer que se esteja tentando alcançar. Exemplo, né? Imagine uma operação competente, primordialmente com base em sua capacidade de respostas rápidas às solicitações de consumidores. Sendo assim, seus processos necessitam ser projetados para oferecer tempos curtos de atravessamento. Então, na verdade, sim, todo projeto, né, ele precisa primeiro se definir o que se quer alcançar. Colocar metas e objetivos e desenvolver esse projeto para alcançar aquele objetivo central, certo? Então, esses foram os conhecimentos que nós podemos adquirir nessa unidade 1. Eu peço que você leia todo o conteúdo e, em caso de dúvida, poste lá no nosso ambiente virtual. Eu agradeço, até a próxima.